Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Fortes Aliadas, mais um programa que é dedicado a você, mulher, mas que também todos os homens são muito bem-vindos, porque a gente trata de temas que ajudam, na verdade, todo mundo de alguma forma, né? Então, se você ainda não conhece o nosso programa, já se inscreve no canal, a gente coloca todo mês programa novo aqui no canal do YouTube, segue a gente no Instagram também, @Fortes Aliadas, e acompanha aí todas as nossas publicações, né? E todos os nossos projetos, que a gente tem coisa nova também vindo por aí. Bom, quem está comigo hoje para esse bate-papo é a nossa querida Lu. Muito bem! Olá, tudo bem? Que prazer mais uma vez estar aqui com vocês. É um prazer, Thaís. Ah, é uma alegria, a gente já estava com saudade já. A gente com um tempo afastado. Aliás, beijo para a Pamela, que é a nossa forte aliada também, mas que está à distância aqui, que não pôde estar com a gente dessa Beijo, vez. A gente ficou um pouco afastado porque o projeto Fortes Aliadas, ele é um projeto paralelo, né? Meu, da Lu e da Pamela, nós três temos o nosso trabalho e fomos viver aí experiências muito profundas nas quais até vamos compartilhar um pouquinho aqui agora, em março, mas a gente está de volta aqui porque para a gente é muito importante ter esse contato com você, mulher principalmente, para que a gente juntas, né, consiga superar, ressignificar as crises que a gente enfrenta na vida. Bom, ficamos aqui pensando que tema falar hoje, né? O que a gente podia trazer que agrega uma reflexão para você que está aí assistindo a gente, que possa ajudar de alguma forma. E aí, até por uma questão de uma experiência que eu vivi recentemente, que eu fui fazer o caminho de Santiago para buscar autoconhecimento, para buscar cura, para buscar uma conexão comigo mesma, né? Enfim, foram vários aprendizados lá, mas teve um em especial que, conversando com a Lu, a gente entendeu que seria incrível trazer esse bate-papo sobre isso aqui com vocês. Então, o tema que a gente vai falar hoje é: a liberdade vem de dentro. A verdadeira liberdade. E percebe que a gente hoje não vai falar daquela liberdade de ir e vir, da liberdade de você poder falar o que você quiser, da liberdade, por exemplo, né, econômica, nessa coisa de você, né, poder ir para onde você quiser, fazer o que você quiser. A gente não está falando dessa liberdade. A ideia hoje, o papo hoje é um pouco mais profundo. É a gente falar da liberdade, a verdadeira liberdade que vem de dentro. Porque quantas vezes, né, Lu, somos nós que nos aprisionamos nas nossas crenças, nos nossos medos, nas nossas limitações, nas nossas necessidades de controle. Então, quando a gente consegue se libertar disso, vem de dentro essa libertação, a gente voa, né? E a gente consegue enfrentar as coisas que acontecem na vida de uma forma mais leve, de uma forma diferente. Então, esse é o tema, né, Lu? E a Lu é, né, mega especialista nisso, vai agregar pra caramba, né? Que bom você falou isso. Agora me veio uma lembrança de um post que eu fiz outro dia, que era uma gaiola de portas abertas. E exatamente sobre liberdade. Aquilo que a gente às vezes acha que é liberdade para a gente, não é liberdade para o outro, né? Eu acho que já comentei que eu vivi um relacionamento abusivo e quanto estar nesse relacionamento abusivo, de certa forma, para mim, era liberdade. Então, como que é possível você estar dentro de um relacionamento abusivo, totalmente restringida, a ponto de eu viver quase cárcere privado, e ainda assim me sentir livre dentro desse lugar? Nossa, contraditório até, né? Se for parar para pensar, porque olha que interessante, a liberdade física restringida, mas internamente que deveria acompanhar, não acompanhava, né? Mas por que se sentir livre nessa situação, ô Lu? Que tipo de liberdade é essa que vinha de sentimento? Porque toda liberdade interna, ela precisa de responsabilidade. E eu colocava a responsabilidade da minha vida sobre outras pessoas, de necessidade de cuidado, de necessidade de aprovação, de necessidade de validação, de necessidade de importância. E aquela pessoa, de alguma forma, me entregava isso. Então, eu vivia dentro de um cárcere, mas aquela sensação de estar ali recebendo aquilo que eu recebia era uma liberdade para mim.
Olha que interessante, né? E você sabe que muitos querem a liberdade, mas aí vem aquela pergunta que não quer calar: até que ponto você está disposto a pagar o preço dessa liberdade que você tanto deseja? Porque tem um preço. E a gente estava conversando justamente sobre isso um pouco antes da gente começar o bate-papo de hoje, né? Todo mundo às vezes vê você livre, né? Então, por exemplo, né, vou dar meu exemplo, né? Estava lá vivenciando uma experiência incrível em outro lugar, em outro país, eu comigo mesma, né? A princípio sozinha, e aí as pessoas falam: nossa, que incrível, eu quero isso, mas até que ponto você está disposta a pagar o preço, né? Disso tudo? E quando você faz essa pergunta, você realmente liga um alerta, porque quantas vezes a gente não deseja não só algo dentro da gente, um sonho, uma vontade, mas quantas vezes a gente não deseja até o que o outro tem, mas a gente não quer pagar o preço que o outro pagou, às vezes a gente nem se preocupa em entender isso, né? Sim, e é exatamente desse lugar que eu tô te falando, né? Assim, eu queria uma outra vida, mas algo ali me prendia, né? Então, eu até tinha uma liberdade profissional, eu estava bem profissionalmente, eu ia e vinha, e ninguém me prendia naquele lugar, né? Eu era livre, mas eu era presa internamente nas minhas emoções infantis. E quando a gente está num processo de emoções infantis, a gente não consegue ir e vir, a gente não consegue ter liberdade financeira, a gente não consegue ter liberdade de escolher um relacionamento, porque eu estou presa nessas concepções. E para eu sair, eu preciso adultecer. Adultecer. Adultecer é assumir Adorei a esse termo. responsabilidade. É pagar o preço de que ninguém vai vir comigo. E que às vezes a gente fica nessa briga interna de que a gente quer que as pessoas venham com a gente. Mas precisa pagar o preço. Precisa pagar o preço, né? né? Das consequências das nossas escolhas e dessa liberdade. E aí eu acho que vem a reflexão, né, Lu, que a gente quer deixar aqui para vocês, né? O que te aprisiona hoje? Né? O que está te prendendo? E aí entenda, a gente não quer que faça um exercício de fora, porque a gente não tem controle das coisas que acontecem com a gente de fora, mas vamos voltar para dentro, né? O que dependendo da gente, o que é que está aprisionando a gente hoje? Porque eu acredito que cada um esteja preso em uma coisa diferente, né? Então, no meu caso, se eu puder compartilhar aqui, sempre muito presa em expectativas que eu criei, idealizações que eu criei do que seria o melhor para mim, presa numa necessidade de controle, né, de que as coisas aconteçam de uma forma como eu achava que tinha que acontecer. Então, tudo isso me aprisionava numa forma que me impedia de viver com leveza algumas coisas, né? Que me impedia de viver coisas novas e que poderiam ser incríveis, aliás, muito melhores do que como eu idealizei. E até o caminho de Santiago me ajudou nisso, porque logo no primeiro dia eu entendi que eu tinha que ir de mente aberta, de coração aberto, para viver o que eu precisaria viver. E que eu tentei ao máximo não idealizar, porque tudo que eu achava que eu precisava viver lá, no final se quebrou, porque eu vivi uma coisa completamente diferente e tão melhor. E eu acho que é aí que veio esse sentimento de liberdade, né? A sensação de tipo assim, cara, eu tô liberta, pode vir, eu tô aberta para o que tiver que vir, eu não tô presa nisso. Então, no meu caso, o que me aprisionava, e ainda me aprisiona, porque eu não penso que foi um passo de mágica, ainda é um processo, né? Eu ainda estou aqui tentando melhorar nisso, né? É isso. E aí a pergunta que fica aqui para vocês é: o que te aprisiona? O que te aprisiona, Lu, hoje? Se você puder compartilhar. Eu já tive muitas prisões, assim, como eu te falei, né? A validação, a querer salvar as pessoas. Mas hoje, eu acho que é a questão da segurança também, né? Dessa necessidade que... Eu fiz um exercício outro dia sobre pular no precipício. Eu acho que é isso que você fez quando você foi para o caminho, né? Você vai, meio que se joga e não sabe o que vai acontecer, o que você vai encontrar pelo caminho, né? Como Sim. O seu corpo vai reagir. Sim. E eu acho que eu estou nesse processo de me jogar no precipício e confiar. Eu acho que essa necessidade de ter algo seguro, que é uma ilusão.
porque a vida em qualquer momento pode tirar essa segurança e a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Então, esse preparo, né? Essa questão de precisar estar sempre preparado para aquilo que pode vir a acontecer. Não deixa de ser um controle também. É uma necessidade de controle. E aí vem a pandemia, e a pandemia foi um excelente exemplo para mostrar para a gente que a gente não tinha controle de nada e que tudo que a gente planejou rasga, porque, tipo, não vai acontecer. E aí você aprender a lidar com isso de uma forma que não pire, né? De uma forma que, tipo, não te abale mentalmente, emocionalmente, é desafiador, né? E aí, você sabe o que mais, Lu, eu fico me perguntando agora? E eu acho que talvez é o exercício que eu tenho feito agora, depois que eu voltei dessa experiência, né? Se eu conseguir ser aquilo lá, durante aquela experiência, meu desafio agora é eu ser na vida real, né? Então, assim, como conseguir quebrar um hábito, que acaba sendo um hábito, né? Como uma crença, não sei que nome dá, até você pode me dar, mas assim, como conseguir quebrar anos sendo dessa forma, precisando dessa expectativa, dessa idealização, dessa necessidade de controle, como quebrar isso, sendo que agora eu já experimentei o que é ter essa liberdade que vem de dentro. Eu já vi o quanto é maravilhoso. Então agora eu tenho um padrão de comparação, concorda? Eu já sei como é que é. E eu quero trazer isso para minha vida. É óbvio, eu quero viver aquilo no meu dia a dia, na minha rotina. Agora, como fazer isso, né? Eu estou nesse processo agora, sabe, Lu? Como conseguir, de forma prática até, se a gente puder dar dicas aqui, alguma coisa, como conseguir, dentro dos nossos desafios diários, das nossas rotinas diárias, conseguir praticar, conquistar essa liberdade que vem de dentro. Tem alguma dica para dar? Uma ajuda, Lu? Eu tenho. Eu acho que é o modelar, né? Antes, existia um padrão que não estava funcional. Um hábito. Por algum motivo, e normalmente o motivo é segurança, a gente fica preso nisso. Quando eu olho, percebo que existe uma outra oportunidade, um outro jeito de fazer, primeiro eu passo por um processo de luto, que é aquilo não serve mais. Aquilo não precisa mais ser assim. Às vezes eu tenho um modelo que eu posso seguir, um novo sentido e falar, olha, existe espaço aqui para eu viver uma coisa melhor. Mas eu tenho todo um sistema que está acostumado do outro jeito. Mudar pode trazer uma sensação de insegurança e de risco. Sim. Porque mas é novo. Mas eu já experimentei. E fazer essa mudança é exatamente pagar o preço. Agora eu pago o preço de ser diferente. E isso implica em muitas condições. Muitas vezes perder amigos. Nossa, total. Muitas vezes perder familiares. Porque as pessoas não entendem, né? Assim, até não entendem. Eu estava até conversando com a Lu aqui um pouquinho antes, do tipo assim, né? As pessoas acham que, sei lá como é que olham pra gente, né? Acho que a gente é meio louco. Então olha pra gente como se a gente não pudesse errar. Como a gente entra nesse processo de melhora, de desenvolvimento pessoal, de evolução, gente, isso não quer dizer... Eu sou a primeira a ouvir tudo que eu falo, eu sempre falo isso, né? O que eu tô falando aqui é sempre um aprendizado que eu tô num processo, tipo, não quer dizer que eu seja perfeita, né? Eu tenho ido no caminho, não quer dizer que eu vou voltar à santa da transformação. Num passo de mágica eu agora virei, imagina, tá longe disso, né? Eu acho que essas experiências despertam a gente, né? Tipo, faz a gente acordar, é o dia a dia que vai fazendo a gente e conseguindo se ajustar, não é, ô Lu? Agora, você tem toda a razão, assim, né? Como que a gente vai percebendo que parece que não faz mais sentido, ou então as pessoas não enxergam sentido no que a gente faz, não é? Ou as duas coisas, né? Ver que a gente muda não é? As duas coisas, As duas coisas. A gente vai, algumas coisas não vão mais fazer sentido, mas não fazendo sentido para os outros, né? Então começa a fazer um novo sentido para mim. Eu começo a mudar esse caminho e isso começa a incomodar. E a gente também se incomoda porque a gente muda e quer que o outro mude. Porque é bom para a gente e a gente acha que é bom para o outro também. Mas exige um preço. E nem todo mundo quer pagar o preço. Consegue, não é nem uma questão só de querer. Uma questão de não conseguir. Então a gente respeita
segue o nosso caminho e fala ok. E tudo bem, é grato. Às vezes, né? vai exigir, para que essas relações permaneçam saudavelmente, a gente precisa de um espaço maior nessas relações. De convivência, você diz, talvez. Sim, sim. E com a gente mesmo, né? A gente precisa desse espaço também para a gente entender que aquilo não funciona mais nem para a gente mesmo. Eu acho... E que a gente vai pagar esse preço. Eu acho que talvez, assim, né, se você for para pensar de forma prática, o primeiro grande desafio para conseguir conquistar essa liberdade que vem de dentro, que a gente está falando que é a verdadeira liberdade, e eu super concordo, é a verdadeira liberdade. Porque, gente, você pode, vou dar um exemplo, você pode estar solteiro e você achar que você está livre para fazer um monte de coisa. E você está livre, você faz um monte de coisa. Você pode dar o nome disso, você pode dar liberdade, mas na verdade você está preso a uma necessidade de aprovação dos outros, a uma dependência emocional de não conseguir ficar sozinho, ou de uma dependência emocional de não conseguir se prender a alguém, porque achar que se prender pode se magoar. Você pode estar aprisionado de tantas formas, indo e vindo e fazendo o que você quer. Então, assim, a grande questão aqui é qual é o verdadeiro significado de liberdade. E é por isso que liberdade vem de dentro, porque a grande liberdade é a gente realmente soltar todas as coisas que nos aprisionam. E talvez o primeiro grande desafio disso é identificar o que aprisiona a gente. É a gente criar consciência do que está nos limitando, do que está nos prendendo. E porque está na nossa mão, né, Lu? São coisas que estão na nossa mão trabalhar. E entenda, não é fácil. É desafiador você conseguir superar isso. E tem um preço, e é isso que a gente está falando. Tem um preço, né? Não adianta você achar que é da noite para o dia que você vai conseguir isso. Você tem que abdicar de uma série de coisas. Demanda tempo, demanda fé, demanda terapia, não é, Lu? Muita terapia. Muita terapia, muita constelação, muita meditação, muito, sei lá, o caminho que você encontra para esse despertar, né? Mas muitas dores, porque às vezes a gente identifica o que nos limita numa dor, numa perda, numa queda, numa frustração, numa decepção. Então, assim, que bom quando a gente consegue identificar sem precisar sofrer tanto, né? Que bom quando a gente consegue identificar nesses momentos assim. Não é, Lu? Faz sentido o que eu tô falando? Identificar Sim. É o primeiro grande passo, o primeiro grande desafio, né? Eu acho que o identificar, a gente começa a identificar quando a gente começa a sofrer. Né? Ou passa por alguma crise, porque a crise nada mais é algo nos dizendo que a gente está presa num lugar que não funciona mais. Uhum. Só que por medo de mudança ou por medo de pagar o preço, que é muitas vezes desagradar, muitas vezes seguir sozinha, muitas vezes não ter mais a aprovação e a importância. Muitas vezes é chamada de louca. Nossa, eu adoro. O povo tem me chamado muito de louca ultimamente. Mas é o preço que você paga, né? E aí, e também é entender, a gente ter a compreensão de entender que cada um enxerga na etapa da jornada do que está no processo, porque nós todos vivemos o mesmo processo, mas nós vivemos processos em momentos diferentes, em graus diferentes, né, Lu? E às vezes a gente, quando a gente que busca muito esse autoconhecimento, a gente também tem que muitas vezes aprender a olhar para quem ainda não conseguiu buscar, que não tem a coragem necessária, ou que ainda não está disposto a pagar o preço, né? De entender que a visão dele acaba sendo um pouquinho mais restrita de algumas coisas, porque do local onde ele está, ele não consegue enxergar porque precisa passar por algumas etapas, e acho que esse é um exercício para a gente que está buscando isso também entender, digo até por mim, assim, às vezes eu falo, gente, eu tenho, e a gente tem isso, a gente que trabalha com desenvolvimento de pessoas, a gente quer tanto ajudar o outro, e aí a gente fala, gente, mas espera aí, vamos lá, eu agora estou me controlando, Lu, porque eu estava falando para todo mundo fazer o caminho, gente, faça um caminho, agora eu já estou falando, não é para todos, porém, precisa ter uma motivação genuína, senão a pessoa não vai viver a experiência que precisa viver, ela precisa querer, ela precisa estar aberta. E isso eu acho que serve para caminho, serve para, por exemplo, às vezes umas imersões que você faz, qualquer tipo de experiência assim, né? Algum curso que mexe muito com a tua vida, algum processo terapêutico muito forte, não é? Qualquer coisa que você, um retiro, qualquer experiência que você se coloque, que vai te tirar da zona de conforto, que vai tocar em pontos de você que não é gostoso no começo, né? Situações que vai ter que fazer você
eu acho que tudo isso, para que a experiência seja profunda, você precisa estar aberto, né? Mas como amplia a visão? Parece que a gente vai tirando, não é, Lu? Parece que a gente vai aos poucos. E aí, quanto mais visão, mais responsabilidade nossa também. E aí é o maior cuidado que a gente tem com a gente, porque quanto maior, eu sempre falo isso, né? Quanto maior a ignorância, maior a felicidade, né? Quanto mais conhecimento que a gente vai tendo, mais, não é, Lu? Às vezes eu falo assim, eu não quero mais saber de nada, eu não queria saber de nada, eu só queria continuar vivendo a minha vida, né? E só que depois daquilo, quando a gente vê, não tem mais como desver, né? Quando eu percebi que aquela escravidão, porque se colocar nesse lugar é uma escravidão. Eu achava que eu era livre, que eu podia, que eu ia só porque eu ia e vinha, porque eu conquistava coisas, eu era livre, mas eu não era, né? E se responsabilizar por isso, por um lado, me fez ver que era maravilhoso, porque eu entendi que na minha vida, eu posso conquistar tudo aquilo que eu quero. Só que não é fácil. E que não depende de ninguém. Tem pessoas que falam, tem gente que me pergunta assim, mas me fala, como é que faz? Não tem um como é que faz. Não tem uma chave mágica que vira, ou algo mágico que acontece. Esse algo mágico é eu perceber que eu posso, que eu tenho condições, que essa liberdade existe, mas ela não é de graça. Ela não é de graça, você paga algo por ela. Mas quando você percebe que você paga muito mais para não ser livre, aí você escolhe pagar o preço. É isso, e eu vejo quantas pessoas, né, Lu, presas em coisas assim, presas em relacionamentos que já acabaram, desgastaram por medo de se separar, né, preso em um trabalho que não faz feliz e que, né, e fica naquele sofrimento diário e não consegue sair, preso em hábitos que destroem a saúde, em vícios, né? Então, assim, são tantos os tipos de prisões que nós nos colocamos, né? E aí, por isso que eu acho que a reflexão desse bate-papo que a gente queria dar aqui para vocês hoje é qual é a sua prisão? O que é que está te prendendo, que não está fazendo com que você consiga viver essa verdadeira liberdade que vem de dentro? Cada um, gente, tem que achar a sua resposta aí dentro de si, porque nós somos seres diferentes. O que me aprisiona não é o que aprisiona a Lu, que não é o que aprisiona você que está assistindo, que não é o que aprisiona o outro. E a nossa busca por essa liberdade, talvez o caminho que serviu para mim não é o caminho que serviu para a Lu, não é o caminho que vai servir, é uma busca que cada um tem que fazer. Mas acho que a grande questão que fica aqui tem que se pagar um preço para isso. Evoluir dói, crescer dói, faz parte do processo, mas que ganhos, né, Lu, quando a gente consegue. Eu senti um pouquinho isso lá, eu quero isso para minha vida. Então agora o grande desafio é continuar, sabe, assim, porque eu já tive o gosto, agora eu já não estou mais na ignorância, amor. Agora eu já vi e agora eu quero isso para mim, porque é algo assim que tipo parece que você fica, pode vir porque eu tô aqui, cara. Não é um vento que vai me derrubar, não é assim? Eu tô aqui, cara, eu tô aqui dentro, tô vivendo e é isso, e eu acho que aí é que a gente voa mesmo, né? Fazendo uma analogia. Ai, Lu, é isso, né? Agora uma mensagem final para quem está ouvindo a gente aqui, vai. O que eu acho que resumo do que a gente conversou aqui, o que de forma, né, de uma forma sintetizada você pode deixar o recado aqui para quem está escutando? Para uma reflexão que a pessoa possa usar esse bate-papo aqui para poder aplicar na vida. Eu acho que eu vou usar um pouquinho aí do seu caminho, embora eu não saiba todo dele ainda, mas é a gente saber que o caminho é infinito. Tenho certeza que se você continuasse andando, você daria a volta ao mundo, né? Mas existe bolha no pé, existe pedra, existe frio, existe calor. E a gente vai passar por todas essas mudanças, né? Mas eu vou chegar. E o infinito
é o caminho. Não tem fim. E eu acho que mais do que isso, quando você entende que você pode experimentar a vida de diversas formas, mas que as bolhas não duraram o tempo todo. O frio não durou o tempo todo. O calor não durou o tempo todo. Você encontrou pessoas, compartilhou, dividiu. Isso é a vida. Isso é liberdade. De saber que tudo isso, todas essas dificuldades, fazem parte do processo de liberdade individual. Não é igual para ninguém. Então, eu acho que se cada um parar para pensar agora aí e falar onde é que eu estou me prendendo e perceber que não tem ninguém colocando uma arma na sua cabeça, já é de grande valia. Porque você pode parar e falar assim, por que eu faço isso comigo? Eu estou presa a quê ou a quem? Esperando o quê? O que eu espero que me prende e não me deixa ir para a vida? E quando a gente vai perceber isso, a gente percebe que ainda são sentimentos de criança. Mas vai a gente voltar de novo nisso, né? Tá sempre aí, né? Tá. Ah, por que eu não vou? A vida tá aí, tudo isso é infinito. Não tem ninguém mais me prendendo. Não tem mais a minha mãe e meu pai falando que eu não posso ir. E tudo bem se não der certo. E tudo bem. Faz parte, levanta e vai. Parece fácil a gente falando, a gente sabe que não é, né, Lu? Assim, não é, por experiência própria, não pense você que é assim, não. Mas eu acho que é a questão do agir, né? A atitude, né? Primeiro querer e depois o fazer. Porque eu vejo muita gente ficando no querer, no querer, no querer, no querer. E assim, o querer sem o fazer, gente, né? O querer tem que vir com a ação também, né? Então, a gente fala muito motivação. Motivação é um motivo para a ação. Não basta ter um motivo, não basta ter ação. Tem que ter um motivo para a ação, né? Vem junto, né? Então, acho que é isso mesmo. Ai, gente, Lu, que maravilha! Hoje foi mais curtinho, né? Mas a gente espera ter ajudado, né? Todo mundo, essa reflexão. Ah, eu acho que foi curtinho, mas foi muito profundo. Foi. Dá para a gente parar para pensar em bastante coisa. E dá para promover aí reflexões e algumas mudanças, pequenas mudanças, né? Ai, gente, olha, para você que está aí com a gente, então, se inscreve no canal, dá o like, que mais aí? Compartilha, né? Faz todas essas coisas aí que precisa no YouTube. Vai lá no nosso Instagram, segue a gente, divulga. Esse é um projeto, Fortes Aliadas, é um projeto que é cuidado por 3 mulheres que têm a mesma missão de ajudar outras mulheres a superarem e ressignificarem suas crises. É um projeto social, então quanto mais aliadas tivermos nesse projeto, melhor, porque a gente acredita que juntas nós somos mais fortes. Então, se você compartilha disso, se você gostou, divulga, e é isso, né? Obrigada, até o próximo programa, né, Lu? Obrigada. E também deixem lá suas sugestões de temas. Ai, verdade. Né? A gente pode falar de qualquer outro tipo de tema, com várias outras parcerias. Isso. Então, isso é muito importante também para a gente, que a gente pode ser mais útil. É isso aí. Participem, né? É isso. Uhum. Obrigada, gente. Beijo para todo mundo. Obrigada, até mais. Beijo. Tchau. Tchau.